Bom, pessoal, aqui estou eu, aqui está o pastor Raul com mais uma lição do Catecismo Maior de Westminster, que é esse símbolo de fé, sim, da igreja evangélica, da igreja protestante, tá bom? Não é coisa católica, não. Então, esse sistema de perguntas, respostas e referências bíblicas para nós aprendermos mais da palavra de Deus, amém? Então, vamos dar uma olhada, vamos já para a lição de hoje. Nós vimos a lição número 22 semana passada, vamos ver a 23 hoje. Perguntas, né? Lição ou pergunta. Bom, a gente viu a pergunta 22. Caiu todo o gênero humano na primeira transgressão? A gente viu que sim, que havendo o pacto sido feito com Adão, ele era nosso representante. Ele não era representante dele mesmo apenas, mas para toda a prosperidade, para todos os descendentes dele, entendeu? Todo o gênero humano, toda a raça humana descendendo dele, por geração ordinária, porque eram filhos de Adão, nós somos descendentes diretos de Adão, pecou nele e caiu com ele na primeira transgressão. Então nós caímos, existiu a queda. E aí vem a pergunta 23, que é disso que a gente vai tratar hoje. Que ela diz o quê? Ela diz: a que estado ficou reduzido o gênero humano por essa queda? O que aconteceu com o gênero humano? O que aconteceu? Quando a gente fala gênero humano, a gente fala da raça humana, tá bem? Qual é? Bom, gênero humano, raça humana, a gente viu que são todos os descendentes, que Adão e Eva foram os primeiros, então nós somos todos humanos descendentes de Adão e Eva. Então o que aconteceu com todos nós, com a humanidade? Resposta, essa queda. O que é a queda? O que a gente diz por cair em tentação? Final do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação. Cair em tentação é o quê? Obedecer à tentação. Então Adão e Eva, no seu livre-arbítrio, veio a serpente, veio Satanás, blá, 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 no ouvido deles. Eles resolveram seguir o que Satanás falou. O que aconteceu? Caíram em tentação. Então, por isso que vocês têm que entender esse termo cair, esse termo queda que é utilizado. Uma queda que todo ser humano tem, entendeu? Então, isso é um ponto importante. Então, essa queda reduziu o gênero humano. Nós éramos os seres com livre-arbítrio, que andava com Deus, vivíamos a imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós vivíamos a pureza e a santidade do Senhor. Adão e Eva viviam. Lembra que eu expliquei para vocês a questão que os dois estavam nus e não tinham vergonha? O pessoal joga isso como se eles não tivessem desejo sexual um pelo outro. E não é bem assim. Eles estavam nus e eles entendiam que eles, como homem e mulher, como marido e mulher, eles tinham um amor puro um pelo outro. Então, quando eles tinham relações amorosas, relações na cama, digamos assim, era uma relação onde era um dando um presente para o outro, um amando o outro, um presente de um para o outro. Com a queda que reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria, já vou detalhar isso, eles perderam. A primeira coisa que eles fizeram, um olhou pro outro: você tá pelado, você tá peladão também. Ó céus! Na hora. Por quê? Porque eles passaram a ter vergonha. Aí a gente viu o quê? A mudança do relacionamento do ser humano, onde um vivia em rebeldia contra o outro. O que nós vemos hoje no ser humano? Nós vemos o ser humano um querendo pegar o outro. Quando a gente vê um apóstata aí de fora, alguém que não é cristão, a gente tem medo de nos relacionar com essas pessoas que estão lá fora. Por quê? Porque a gente sabe que eles não têm o Espírito Santo, eles não têm alguém para corrigi-los. Então pode ser muito perigosa a convivência com quem não é cristão. Porque eles não têm limite, eles não têm dó de fazer o mal. De onde vocês acham que veio todo o genocídio que aconteceu na humanidade até hoje? Alguém mandar uma pessoa, porque pensa diferente de você, mandar ele para um campo de concentração, como aconteceu na União Soviética. Mandaram o cara para morrer congelado na Sibéria. De onde vem isso? Aí que vem, de um estado de pecado e miséria. Vamos ver a base bíblica para isso? Ó, a gente tem primeiro Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos o quê? Todos
pecaram. Olha que coisa extraordinária. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Você quer coisa mais miserável do que a morte? Vocês já perceberam que para as pessoas que estão aí fora, a morte é um mistério, a morte traz medo, a morte traz apreensão. O que vai acontecer? O que vai acontecer comigo? Por que tantas pessoas aí de fora hoje preferem ser ateus? Do mesmo jeito que muitas pessoas vão à igreja por legalismo, ou seja, mero desencargo de consciência. Eu vou na igreja não porque eu creio no sacrifício de Cristo, não porque eu sigo a Cristo, porque eu tenho medo do que vai me acontecer no futuro. Por que o cara ele se torna ateu? Porque ele não quer pensar da existência de um Deus e, consequentemente, com isso, tudo que está na Bíblia ser verdade e ele ser condenado numa eternidade de destruição. Então ele prefere dizer que acaba tudo ali. Mesmo se acabar tudo ali, o que adianta? Então vocês entendem essa questão, o porquê? A morte para os lá de fora é a destruição. Para nós que somos cristãos, é o retorno para onde nós fazemos parte, que é o retorno para junto do Senhor, porque nós somos peregrinos nessa terra. Então o gênero humano ele foi reduzido, toda a raça humana, a um estado de pecado e a um estado de miséria. Olha as coisas que nós vemos hoje. O cara prefere roubar o dinheiro do que construir um hospital. O cara prefere ver as pessoas morrendo numa sala de espera do que proporcionar atendimento médico de qualidade para o povo. O cara ele prefere fazer um concurso público, se tornar um funcionário público, onde ele vai passar a lutar para o que é melhor apenas para si e não para o conjunto de pessoas que pagam o salário dele através de impostos. Então olha para onde a humanidade está. Olha para onde a humanidade caminha. Por quê? Por causa disso. Porque o mal, o ser humano foi consumido, ele foi contaminado pelo mal. Vamos ver mais uma base bíblica para isso, né? Estado de pecado e miséria. Gálatas 3, verso 10. Todos quanto, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. No momento em que comeu do fruto e veio o mal, o ser humano deixou de ser a imagem e semelhança de Deus, o ser humano passou a ver a si mesmo como centro. Então, olha só, é dessa queda que vem essa expressão: eu fui naquela igreja, não me dei bem naquele culto. Como se o culto à igreja fosse para você se sentir bem. Como se o culto na igreja fosse para você, como se você fosse o centro do culto. Veio para o homem. O homem passou a se achar a última bolacha do pacote. E a queda, ela é tão real que nós vemos pastores pregando esse evangelho antropocêntrico. Hoje eu falei para Vanessa, passamos na frente de uma dita igreja e tinha lá: segunda-feira, reunião dos empresários. Ou seja, você ir atrás de dinheiro, coisas que vão te trazer as coisas só para essa terra. Terça-feira, terapia do amor, para desencalhar, que é o quê? Quem se sente solitário encontrar uma esposa. Tinha só um dia ali, porque tinha sexta-feira da libertação, na quarta-feira, se eu não me engano, era busca da salvação. Tem que ter um dia para desencargo de consciência. Aí você tinha a sexta-feira da libertação, que é o quê? Quando você expulsa demônio, para quê? Para você ter uma vida boa aqui na terra. Ou seja, a gente vê um evangelho direcionado para as coisas da terra, e isso é resultado da queda, pecado e miséria. A gente é tão miserável que a gente fica olhando para o nosso umbigo e para essa carne aqui, ó, que vai virar pó. É sério, é bem mais sério do que se pode imaginar. Então é isso. A que estado ficou reduzido o gênero humano por essa queda? Essa queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Referências bíblicas, vamos aqui que vale a pena repetir para você, Romanos 5,12 e Gálatas 3,10. Tá bem? Então, na próxima nós vamos para a pergunta número 24. Espero que vocês estejam gostando dos símbolos de fé aqui no Nascido. Estamos especificamente no Catecismo Maior de Westminster. Pessoal, você não tem que acreditar em tudo que eu digo.
você tem que fazer como os bereanos. O que os bereanos fizeram? Iam na escritura e tiraram a prova, entendeu? Como não ser nunca mais enganado por falsos pastores, falsos profetas, falsos homens de Deus aí fora? É simples. Você tem que aprender a manusear e entender o que é, saber extrair o conhecimento bíblico, saber aplicar na tua vida e saber transmitir corretamente o conhecimento bíblico. Para isso, nós temos o nosso curso Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Tem um link aqui com desconto. O valor é R$ 196,97. Você clicando aqui, você tem ainda mais desconto. Então, ele vai para R$ 177,20 e poucos centavos. Então, você paga mais barato ainda, tá bem? E ainda ganha um curso completo de capelania. Lembrando que os nossos cursos, eles têm certificado histórico escolar e credencial. Tanto no bacharel quanto no bônus de capelania. Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Clica aqui no link e vem estudar com a gente. Que Deus abençoe muito a sua vida.